Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre a síndrome da gata borralheira. Basicamente, essa síndrome ela está associada à nossa capacidade de associarmos o nosso brilho, a nossa espontaneidade, a nossa beleza a fatores externos e não a nossa essência. Isso muito associado com a questão da baixa autoestima. Existe um grupo de pessoas que é mais sensível, mais vulnerável a essa síndrome. São pessoas mais tímidas, são pessoas que têm a baixa autoestima, pessoas que estão infelizes em determinada área das suas vidas, que pode ser tanto a profissional quanto a sentimental. Mas lembra da história da gata borralheira? Se você não lembra, a gata borralheira é a versão da Cinderela sem estar toda glamourizada. A Cinderela, ela era uma princesa, mas o pai dela casou, aí morreu, aí ela foi criada continuou a viver com a madrasta, que era a má, tinha 2 filhas que tocavam terror com a Cinderela. E no caso, ela estava como gata borralheira. E tem um episódio, um dado momento, que tem um baile, e para ela poder participar desse baile, ela tinha que estar toda à altura, tinha que estar com uma roupa de gala, tinha que estar toda bonitona. E ela tinha uma amizade sobrenatural com os animaizinhos, e eles ajudavam ela a fazer as tarefas, e também para esse baile eles ajudaram ela a fazer toda a roupa, colocar e pentear o cabelo, fazer arranjo com flores. Só que em dado momento, devido à inveja daquelas irmãs, daquela madrasta, ela acabou tendo toda aquela produção sendo desfeita. E logicamente qualquer pessoa ia ficar triste, ia chorar, ia ficar arrasada. Nesse contexto da gata borralheira, ela tinha um motivo sério, logicamente, para ter se afetado emocionalmente com aquela situação. Só que tem uma reviravolta, aparece uma fada madrinha que faz toda uma produção e ela consegue fechar aquele baile de tão bonita que ela estava. Mas aonde que eu quero chegar? Porque eu contei essa historinha rápido. A gente não pode colocar a nossa força, a nossa autoconfiança em elementos externos. Porque no dia que você, por algum motivo, perde esse fator externo, você se enfraquece, você se sente desmotivada, você não tem vontade para fazer mais nada. Vou contar uma outra história que aconteceu comigo e que ilustra bem essa situação. No final do ano passado, eu fui participar de um evento de marketing digital em São Paulo e eu resolvi fazer uma extensão, um alongamento de cílios na véspera dessa viagem. Só que, para minha infelicidade, essa extensão de cílios ela deu problema e causou um processo alérgico muito grave. E eu fiz num dia, na madrugada do outro dia que eu ia embarcar para São Paulo, eu estava com os olhos desse tamanho, completamente deformada, com aqueles cílios, agoniadíssima, me sentindo mal em função disso, mas fui para São Paulo. Chegando lá, primeiro dia do evento, e aquilo foi inchando, aquilo foi incomodando, aquilo foi ficando insuportável, ao ponto de eu precisar retirar. Agora pensa, eu não estava na cidade onde eu coloquei, eu não estava no meu ambiente em tese seguro, eu estava em outra cidade que eu não conhecia as pessoas, e todas as pessoas que eu entrava em contato, que eu falei com todo mundo que eu conhecia de São Paulo, se conhecia alguém que fazia, aplicava, porque em tese quem coloca também retira. Só que as pessoas já imaginavam o problema que tinha dado, então elas diziam que não, que só faziam esse serviço quando elas mesmas colocavam o cílio. Mas, graças a Deus, teve uma pessoa iluminadíssima, que tem um local, um espaço que faz essa aplicação e que se dispôs a fazer a retirada dos cílios. E moral da história, quando eu cheguei lá, ela ficou horrorizada com o estado. Eu estava realmente deformada, com os olhos todos machucados, os 2 olhos machucados, feridos com aquele processo. Um dos motivos prováveis que elas falaram é porque tinha sido colocado na pele ao invés de no cílio. E aquela cola é muito forte, eu já estava dando algum processo alérgico, sim, e juntamente com essa colocação que não foi tão feliz, acabou ocasionando esse problema. E não foi só a questão estética,
Foi muito desconfortável, foi muito dolorido. A pessoa que tirou, ela me pedia desculpa, ela me pedia perdão. Ela dizia, querida, me perdoa, mas eu sou obrigada a tirar. Porque ela imaginava a dor que não estava sendo aquela retirada de cílios. Mas enfim, o meu olho ficou desse tamanho. E eu fui pro evento todos os dias com o olho desse tamanho, com óculos escuros. No último dia eu já tirei o óculos, sem maquiagem, porque não tinha condições nenhuma de maquiar. Eu fiquei ainda um tempo sem poder passar nada de maquiagem. O que eu me virei para fazer algumas fotos lá foi com um filtro. Ainda bem que existem esses filtros de celular, né, que nos ajudam, principalmente numa hora dessa. Mas assim, lição, ressignifiquei já. Sempre eu falo, a gente tem que ressignificar toda situação ruim, ela tem um aprendizado, ela tem uma intenção positiva e cabe a nós entendermos qual é essa intenção positiva. No caso dessa infeliz colocação de cílios, qual foi a intenção positiva? Que poderia ter sido pior, eu vou fazer uma viagem em fevereiro de navio, então poderia ter sido colocado na véspera dessa viagem, ia ser muito mais complicado eu dentro do navio fazer essa retirada. Então, graças a Deus que não aconteceu. 2, nunca faça isso, esse é o meu conselho. Nunca faça isso, nunca coloque esse tipo de coisa, mesmo que você já tenha colocado no passado. Eu havia colocado no primeiro semestre e não tinha dado problema nenhum. Então, mesmo assim, não faça na véspera de um evento, na véspera de uma festa importante, de uma formatura, de um casamento, de uma viagem, para não ter problemas. E o mesmo se aplica à questão de química capilar também. Vai fazer alguma coloração, algum processo químico nos cabelos, evita fazer próximo de um evento importante. Nesse período, muitas pessoas me falaram, quando me viram, diziam, meu Deus, se fosse eu não ia sair de casa. Porque eu estava muito, mas muito estranha, mas muito deformada mesmo. E as pessoas diziam, meu Deus, eu não ia sair de casa desse jeito, tu és corajosa. E a minha resposta era a seguinte: bom, eu trabalho com autoestima, eu trabalho com autoimagem. Se eu não tenho condições de processar isso dentro de mim e entender que um cílio, que eu adoro maquiagem, quem me conhece sabe que eu adoro maquiagem, eu adoro sim me sentir bem com a minha imagem, porque além de trabalhar com isso, eu trabalho com isso porque faz muito sentido para mim. Eu sei o efeito que isso tem para minha autoestima, para minha autoconfiança. Eu consigo potencializar determinados aspectos da minha comunicação a partir da maquiagem. Então, além de todo um trabalho profissional técnico, tem a questão do bem-estar associado. Mas se eu não consigo separar e entender que eu sou muito mais do que um cílio, muito mais do que uma maquiagem, muito mais do que um cabelo, aí eu realmente não estou preparada para trabalhar com isso. Então, essa é uma coisa que ficou muito forte para mim. Então, essa síndrome de gata borralheira é para nós entendermos, independente do nosso gênero, que a gente é muito mais do que a nossa imagem. A gente é a nossa essência refletida através dos nossos atos, através da nossa fala e através das nossas escolhas também, mas não apenas. E você já teve alguma experiência frustrada assim, que te colocou numa situação que você teve que rever os seus conceitos de beleza? Conta pra mim. Um beijo, até semana que vem.